O livro de Salmos, do hebraico é Tehillim, e significa literalmente cânticos de louvor ou louvores. E era o inário do antigo Israel. Era aquilo que o povo de Israel usava para poder louvar, para poder adorar a Deus. E até hoje usa-se nas sinagogas, nas comunidades. E, obviamente, como nós acreditamos que o Antigo Testamento é palavra inspirada de Deus, também usamos nas nossas igrejas. Por isso precisamos entender o que ele significa, entender o que cada hino desses quer dizer, e às vezes as histórias por trás desses hinos. E esses hinos foram escritos por diversos autores. E o que é muito interessante é que às vezes a gente acha que as coisas de Deus devem ser feitas de maneira mais espontânea, mas a Bíblia é extremamente bem organizada. E o livro de Salmos é organizado em 4 livros. E nós vamos falar sobre o livro, um Salmo no livro 4. E desses 5 livros, nós percebemos que há uma certa tendência, há uma certa organização por temas. O livro 1, lá os primeiros salmos, eles tendem a ser salmos pessoais, orações pessoais a Deus. Nos livros 2 e 3 tendem a ser salmos nacionais, que falam sobre a nação de Israel. Você encontra muitos salmos que falam sobre Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade de Sião. Os livros 4 e 5 já são salmos litúrgicos, salmos que foram feitos especificamente, ou que são usados até hoje especificamente nos cultos públicos. E esses salmos que são litúrgicos, a maioria dos salmos que estão no livro 4 são dessa forma. Quando a gente fala sobre liturgia, às vezes pensa numa coisa pesada, numa coisa assim, uma coisa engessada, mas a liturgia é a organização do culto, e todo culto tem algum tipo de liturgia, todo culto tem algum tipo de organização, ainda que essa organização seja mais espontânea, mas o importante é entender que os salmos, eles fazem parte dessa adoração comunitária, dessa celebração pública. Estes salmos que são de liturgia, os salmos litúrgicos, são feitos para que o povo louvasse a Deus juntos. Um louvor regular e organizado, e muitas vezes para os dias apropriados, para datas específicas. Estes hinos, quando você vai ler, eles estão na primeira pessoa do plural. Amém, irmãos? Quer dizer que usa o nós. Nós estamos aqui, nós queremos louvar a Deus, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Então esses salmos, eles têm essa característica, e muitos destes salmos se tornaram cânticos e hinos da igreja cristã, que são cantados até hoje e são repaginados também para cânticos mais contemporâneos. Agora, é uma coisa interessante que esses salmos que são litúrgicos para celebração pública, na sua maioria, eles são anônimos. A gente não sabe quem compôs. Só um momento. E é interessante esse fato da gente não saber exatamente quem compôs os salmos, porque eles mostram que é o povo junto, o povo unido. Há uma ênfase no coletivo, no povo de Deus, e não apenas numa única pessoa. É destacado no anonimato desses cânticos litúrgicos, desses hinos para a celebração pública, a unidade do povo. O povo em uníssono faz um pedido a Deus. O povo em uníssono reconhece algo sobre Deus. Mas toda regra tem as suas exceções. E há 3 exceções neste livro 4. O livro 4 são os salmos que vão de 90 ao 106. E no livro 4 tem 3 salmos que são atribuídos a um autor. Salmos 101 e 103 são atribuídos a Davi. E o salmo que abre o livro, o Salmo 90, é atribuído a Moisés, que é homem de Deus. Inclusive, o Salmo 90 começa, oração de Moisés, homem de Deus. Quem era este homem de Deus? Homem de Deus é designação comum para um profeta ou líder do povo de Deus. E Moisés, a quem este salmo faz referência, ele é o líder do Êxodo. Quando você vai lá no livro do Êxodo e acompanha a história da saída do povo de Israel da escravidão do Egito
passando pelo deserto rumo à terra prometida, onde são recebidas as leis, onde é recebido as instruções para o tabernáculo, a organização religiosa. Então, esse líder do Êxodo foi criado no Egito, estabeleceu a vida como um pastor no deserto, lá em Midian, na terra de Midian, só que ele foi chamado por Deus para ser o libertador do povo de Israel, que era escravo do Egito. E com isso ele se tornou o profeta da lei, aquele que entregou a lei do povo, quando Deus levou o povo ao deserto. E lá no Monte Sinai, Moisés recebe a lei e entrega ao povo a lei, que tem orientações sobre como viver e sobre como adorar a Deus. E Moisés é profeta também, porque além de entregar a palavra de Deus, ele advertiu o povo, ele condenou os pecados do povo. Assim que ele desce com as tábuas da lei, ele encontra o povo que deveria estar se consagrando, adorando um bezerro de ouro, adorando um ídolo, feito pelo próprio irmão de Moisés, Arão. Então, essa é uma das ocasiões em que Moisés tem que advertir e condenar o povo, e é usado por Deus para trazer juízo ao povo. E aí, Deus vira para Moisés e fala: olha, dá uma chegadinha para lá, que eu vou destruir esse povo, e vou fazer a partir de você um novo povo. Moisés cumpre a palavra de Deus de juízo, mas depois ele se torna intercessor do povo, porque ele chega para Deus em Êxodo 32 e diz: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes os pecados, senão risca-me do teu livro que escreveste. Que coisa impressionante! Moisés se coloca quase que como sacrifício pelos seus liderados. Que grande lição de liderança nós temos aqui. O líder que fala assim: olha, se você vai demitir eles, demite a mim também. Ele se torna o intercessor do povo, aquele que roga e clama a Deus por misericórdia, não apenas para si mesmo, mas para todo o povo. E isso mostra em Moisés um caráter transformado, já que quando ele foi chamado por Deus, ele nem queria ir para o Egito libertar o povo, falou: não, nem sei falar direito. Mas então ele tem um caráter transformado e assume sobre si a responsabilidade da liderança do povo. E no Salmo 90 há uma amostra dessa intercessão que é feita não apenas por uma pessoa, mas por todo o povo. Porque o líder representa o povo. O líder não fala por si mesmo, mas quando ele está representando alguém, ele está falando por todo o povo. E por isso que nós vamos ver aqui o Salmo 90 e entender como contar os dias para alcançar sabedoria. Lembrando novamente do título desse salmo, esse título, normalmente nas Bíblias tem um título em negrito, que é colocado pela tradução da Bíblia, mas tem um título em itálico que está no original. E no itálico diz: oração de Moisés, homem de Deus. Nós já vimos quem é Moisés, o que é o homem de Deus. A oração é a intercessão a Deus, envolvendo adoração, envolvendo confissão, envolvendo clamor. No Cada Homem um Guerreiro nós temos o método ACS, adoração, confissão e súplica, que é um bom método de você organizar a sua oração. É claro que não precisa ficar engessado. Oração é falar com Deus, é abrir o coração a Deus, é rasgar o coração e dizer para Deus tudo o que sente. Vai ter ocasiões que você só vai querer adorar, vai ter ocasiões que você só vai querer confessar, vai ter ocasiões que você só vai querer clamar. O importante é você falar diante de Deus aquilo que está no seu coração, porque na verdade Ele já conhece. Mas para organizar uma oração é bom você pensar sempre em adorar, em confessar os seus pecados, em pedir, suplicar a Deus. E esta oração foi escrita por um homem, mas representa todo o povo, porque, como eu disse, o líder representa o seu povo, o líder representa os seus liderados, e ele começa a oração dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Que esta, Pai, seja a nossa oração, Deus. Que este salmo seja a nossa oração aqui hoje, Pai. Que o Senhor fale através de mim, que o Senhor fale conosco, mas que nós também possamos fazer a oração do Salmo 90 para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esses primeiros 2 versículos mostram para a gente a estabilidade divina. No início desse salmo, nós somos apresentados a quem Deus é. E o que Ele é? Ele é uma habitação segura. Essa foto é de uma fortaleza.
que foi criada por um governante de Israel, Herodes. O nome dessa fortaleza é Massada. E essa fortaleza era praticamente intransponível. Se você olhar ela de cima, ela tem uma rampa. Aquela rampa não é natural. Aquela rampa foi construída pelos romanos, porque essa foi a última resistência dos judeus durante a Revolução, a Guerra Judaico-Romana do ano 70. E não vou contar a história, mas é uma história interessante, uma fortaleza intransponível, praticamente. Só que não existe fortaleza humana que seja completamente intransponível. E o povo de Deus reconhece que a verdadeira habitação, o verdadeiro lugar seguro, o refúgio para o povo, o lugar onde o povo pode se abrigar, pode criar raízes, pode ficar em estruturas, é o Senhor. Não existe outro lugar. Não existe casa segura, não existe fortaleza segura, não existe país seguro e estável. Só há verdadeira estabilidade e segurança no Senhor, porque Ele é estável, porque Ele é o eterno Criador. Eterno quer dizer aquele ser que não tem começo, ele não nasceu e nem foi criado. É muito difícil a gente pensar nisso, né? Não tem começo. Imagina que Deus não tem começo. Ninguém viu Deus nascer. Ninguém viu Deus começar a existir. Quando que Deus começou a existir? Não começou, Ele sempre existiu. Isso é inconcebível para a gente, é um fato que a gente precisa aceitar. Deus não tem começo, Ele não nasceu e nem foi criado. Só que como Ele é eterno, Ele também nunca vai ter fim. Deus nunca vai morrer e Deus nunca vai deixar de existir. Isso é dizer que Deus é eterno, não tem começo e não tem fim. E Ele é o Criador, aquele que gerou o mundo. A figura que aparece aqui no texto é uma figura de nascimento. O mundo foi criado por Deus assim como um bebê veio a existir e Deus estava lá, vendo o bebê nascer. O mundo, para Deus, o mundo é uma criança. O universo é uma criança. Ele viu tudo começar, porque Ele foi quem começou. Foi Ele quem criou, foi Ele quem gerou. Ele que começa todas as coisas através do Senhor Jesus. A gente vai saber no Novo Testamento é que todas as coisas são criadas. E dá para confiar nesse Deus porque Ele é imutável, Ele não muda. Se Ele é eterno, não tem como Ele mudar. Não tem como Ele ser diferente daquilo que Ele é. Aquele Deus que fez grandes coisas no passado é o Deus que faz grandes coisas na história, que faz grandes coisas hoje e que continuará fazendo grandes coisas. Por isso, nós podemos confiar na estabilidade, na perenidade, na constância divinas. Por isso que Ele pode ser refúgio, fortaleza e habitação segura. Ele é o lugar onde dá para morar, onde dá para ficar, onde nos momentos difíceis dá para encontrar segurança. Agora, ao mesmo tempo, é colocado uma coisa aqui em contraste. Versículo 3. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Então, por outro lado, nós temos a instabilidade humana. Nós somos confrontados, na sequência desse texto, com quem o ser humano é. Ele veio do pó e para o pó vai voltar. Aqui demonstra a fragilidade humana. Do que você é feito? Você é feito de pó, barro. Nós somos vasos de barro, a Bíblia diz, mas literalmente feitos do barro. Isso demonstra que o ser humano, a humanidade é frágil. A gente viu isso, há pouco tempo atrás a gente vê isso, quando de repente uma pessoa querida que está bem, falece. Então o ser humano é frágil, ele é pó. E há inclusive uma ordem divina, voltem ao pó, filhos do homem. Porque é colocado sobre o homem uma sentença de morte.
O ser humano tem sobre si uma sentença de morte e quem pronuncia o juízo é o próprio Deus. Que coisa, né? O Deus eterno, imutável, maravilhoso, ele tem uma sentença de morte colocada sobre o ser humano. Há uma razão? Daqui a pouco nós vamos ver. Mas tudo isso mostra que o ser humano é temporário. Ele chega a um momento de glória como a relva na madrugada, porque ela está sendo nutrida, pensando aqui no deserto, que ela está sendo alimentada, que há uma temperatura favorável para ela, mas chega à tarde, vem aquele sol pesado e ela murcha e seca. Assim como o tempo para nós parece ser muito grande, uma vigília da noite, já tentou fazer vigília? O tempo parece que não passa, demora, mas para Deus isso não é nada. 1000 anos são como a vigília da noite. O tempo para Deus é apenas uma lembrança. Não há comparação entre nós e Deus. Por isso que diante de Deus, cuidado como a gente entra, porque nós podemos ter problemas. Vamos ler os versículos 7 a 8. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Diante de Deus não há desculpa, diante de Deus não tem como enganar, diante de Deus não tem justificativa barata. Diante de Deus, se o ser humano vem de qualquer jeito, o que se manifesta é a sua ira, porque a manifestação da ira de Deus é a manifestação da sua glória e da sua justiça. O furor de Deus dá medo, por isso que fala conturbados, na verdade é aterrorizados. É uma palavra forte aqui. A ira de Deus deve aterrorizar o ser humano. Nós devemos levar a ira de Deus mais a sério, porque o homem diante de Deus não é só nu, é como se passasse um raio-x. Deus vê tudo. Deus enxerga todos os pecados. Deus enxerga todos os erros, todas as falhas. Por isso que o pronunciamento da justiça de Deus e a manifestação da sua ira são justas, porque nós somos pecadores e não tem como esconder isso de Deus. Diante dele a gente é vulnerável, a gente é merecedor de juízo e condenação. Faz o seguinte, pensa naquele seu pecado secreto de estimação. Pensa nele. Aquele pecadinho secreto que você não conta para ninguém. Deus sabe, Deus viu, e isso está diante dele. Seu pecado, agora, está diante de Deus, Deus sabe. E vou te falar uma coisa mais pesada ainda. Deus estava lá quando você cometeu esse pecado. Deus viu, Deus enxergou. E sim, é para gerar um frio na espinha. Porque a ira de Deus é algo muito, muito, muito sério. E aí, o texto vai mostrar para a gente o que acontece com essa realidade e como a gente aplica ela para a nossa vida. Versículo 8. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Irmãos, olha, assim como essa vela derrete rapidinho e vai se acabando, assim Deus vê a nossa vida. Eu estava comentando aqui agora com a irmã Fátima, né, como as crianças crescem e a gente nem nota. Às vezes os irmãos falam, aproveita que passa muito rápido. A gente mais jovem não acredita, só que meu filho já está com 9 anos, a minha filha já vai fazer 9 anos, minha filha está com 3, o tempo passa, a nossa vida passa muito rápido e a gente constata isso conforme a gente vai envelhecendo. A vida é difícil e curta, por isso que o texto diz que os dias se passam na tua ira, porque
Passou, aconteceu, quando você já viu, já passou uma semana, 10 anos. 80 anos para o homem, que é muito, são comparados aos 1000 anos, que para Deus não são nada. Envelhecer é ruim. Envelhecer é difícil. Eu sou jovem, tenho 39 anos. Mas de vez em quando a gente já vira, puxa, eu estou sentindo uma dor esquisita. Pois é, obrigado, pastor Wagner. E imagina, eu falo com os irmãos mais velhos, né? Tem irmãos que são muito saudáveis, glória a Deus por isso. Tem outros que estão tomando remédio. Mas faz parte. Faz parte da vida. Uma vez minha pressão ficou um pouco mais alta, minha mãe virou para mim, mãe, te amo. Aí ela falou, filho, acho que você vai ter que tomar remédio. Eu falei, ô mãe, misericórdia. Mas é isso, faz parte da vida. A gente tem que fazer manutenção na máquina. E para ter sabedoria é necessário entender a brevidade e as limitações da nossa ira. Nós deveríamos ter da nossa vida. Nós deveríamos ter melhor noção da ira de Deus, que se manifesta nos sinais do tempo da nossa vida. É sinal do juízo de Deus. Conforme nós entendemos a ira justa de Deus, cresce na mesma proporção nosso temor a Ele. A gente vai entendendo que a ira de Deus é justa, porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos, porque nós pisamos na bola o tempo todo, porque a gente mente, a gente fofoca, a gente pensa coisa que não devia pensar, a gente faz muita coisa errada. Vai pensando aí. Então a gente se toca que a ira de Deus é justa. E quando a gente entende que a ira de Deus é justa, a gente vai alcançando um coração sábio. A gente vai entendendo que a nossa vida é curta, é passageira. Por isso, a frase ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar os nossos dias não é ficar 1, 2, 3. É entender que a nossa vida é passageira e que a gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem. Cada tempo que a gente tem é precioso. Como a gente perde tempo com as coisas. E é engraçado que a gente se programa e se planeja e faz uma agenda para o dia, e fala, hoje eu vou arrebentar de produtividade e tal. Só que não consegue. E quando vê, já passou 1, 2 horas, o dia inteiro. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tenta fazer as coisas nas nossas próprias forças, mas o que o texto de Deus traz? Um pedido. Ele não fala, Senhor, eu vou alcançar sabedoria quando eu contar os meus dias. Não. Ele pede para Deus, ensina-me a contar os dias, porque eu não sei fazer isso. Porque eu não tenho capacidade de fazer isso. Porque eu não consigo discernir e entender como a minha vida é curta. Então, Senhor, me ajuda. E aqui começa um reconhecimento da dependência de Deus. Porque o povo de Deus é levado com a constatação de que Deus é grande e eterno, nós somos frágeis, falhos e passageiros. Então a gente só tem um lugar para recorrer. Só existe um lugar onde há esperança. Versículo 13, volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Irmãos, existe a constatação de que a vida é dura e difícil, mas também existe um problema objetivo que é apresentado aqui. Provavelmente, a figura aqui, a que o texto remete, é o povo no deserto, por isso que o Salmo, autoria de Moisés, e o povo no deserto passou só 40 anos. Para Deus não é nada, mas para a gente, eu não tenho 40 anos. Estou quase fazendo, mas ainda não tenho. Imagina uma vida inteira no deserto. Lugar árido, com pouca comida, com poucos recursos. E o povo de Deus é levado por Deus ao deserto. Passa por tudo aquilo. E o povo de Deus chega um momento que clama, Senhor, tira a gente dessa situação. Então existe uma constatação de que independente de onde o ser humano esteja, a vida é difícil. A vida tem angústia. A vida tem problemas. Mas existem também problemas objetivos. Existem situações difíceis pelas quais a gente passa, de doença,
de desemprego, de luto, de brigas, de quebra de relacionamento. E nessas situações, quando a gente entende que Deus é eterno e nós somos pó, nós só temos um lugar aonde recorrer, que é a Deus. E por isso o clamor e o pedido. Enquanto Deus manda o homem de volta ao pó, o povo de Deus pede que o Senhor se volte para eles. Então Deus fala, volte ao pó, o povo de Deus diz, volta-te para nós, Senhor. Porque senão não tem jeito. Por isso que eu gosto de Salmos. Salmos mostra para mim que não tem oração errada quando eu estou diante de Deus. Diante de Deus eu estou com meu Pai. Eu estou falando com Ele. Eu posso dizer a angústia do meu coração. Eu posso me derramar diante dEle. E o texto mostra que havia uma situação de sofrimento que exigia isso. E o povo clama a Deus diante do juízo, pedindo misericórdia e reversão do sofrimento. O povo já passou pelo deserto e pela dificuldade, experimentou água saindo da rocha e a provisão de Deus, mas foram tempos difíceis. Por isso, há o reconhecimento da dependência de Deus e o pedido de proteção para que a terra prometida chegue logo. Por isso que, graças ao amor leal de Deus, nós podemos ter alegria. A vida é difícil, a vida é dura, mas quando a gente depende de Deus, a gente experimenta o hesed dele, o amor leal, a bondade do Senhor. Cantarei a bondade de Deus e essa bondade me perseguirá. Ela me seguirá todos os dias, principalmente quando eu reconheço o meu estado de dependência de Deus. Nós podemos estar passando por um momento difícil. Nós devemos e podemos clamar a Deus para que Ele restitua a nossa alegria, pois essa é a mostra da nossa dependência dEle. Quando nós entendemos as nossas limitações, quando a gente entende que a gente é fraco, quando a gente percebe eu não consigo. Teve uma pessoa uma vez que chegou para mim, não dá, eu sou muito pecador. Eu virei para ele, então você está pronto. Porque é só quando você reconhece que você é pecador, é que você está pronto para receber a misericórdia, a graça e o amor de Deus. E sabe o que é melhor? Ele dá, Ele derrama, Ele distribui. Por isso que às vezes a gente passa por momentos difíceis. Porque é só no momento difícil que a gente vai reconhecer que a gente precisa de Deus, que a gente depende de Deus. Na dor, na dificuldade, a gente vai clamar e a gente vai buscar a Deus. E a gente vai entender que a gente não consegue nada sem Ele. Em Apocalipse 5b e 6a, Apocalipse 1, versículos 5b e 6a, diz que Jesus nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. É só pelo sangue de Jesus e só pelo sangue dele que nos purifica e nos justifica do pecado, do erro, da maldade, é que a gente consegue chegar até Deus. E é muito bom porque você consegue chegar até Deus, graças ao amor e à misericórdia e à bondade dele. Então apegue-se ao amor e à bondade de Deus. E nos versículos 16 e 17, o salmista termina: aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma ou consolida a obra das nossas mãos. A bênção, quando ela vem, ela gera resultados permanentes. Então aqui há mais uma alusão ao povo de Deus no deserto que está olhando para a futura terra prometida. E ele pede, Senhor, o povo pede, Senhor, que quando a gente chegar lá, os mesmos anos que nós fomos afligidos, o Senhor nos dê de alegria e prosperidade. E Senhor, que essa prosperidade não fique só para a gente. Ela chegue a todo o povo e ela também alcance as futuras gerações. Então, para o povo, há um pedido para que todos os que se reconhecem independentes de Deus vejam o que Ele fez e recebam a sua intervenção. Então, você se reconhece dependente de Deus? Clamamos juntos
para que nós recebamos a bênção, a graça e o favor divino. E para as novas gerações, há um pedido para que a bênção transborde e alcance aqueles que vêm, os filhos, os netos, os sobrinhos. Agora, é importante entender que esses resultados também têm participação do trabalho e do esforço humano. O pedido é que a intervenção venha conforme o povo atua e assume suas responsabilidades. Por isso que há um pedido para que esse legado seja relevante, para que haja consolidação, para que haja confirmação, para que não seja algo passageiro, eu quero a bênção de Deus por um dia e pronto. Não! O pedido do povo de Deus aqui é que a bênção venha e a bênção transforme. Haja um novo tempo para o povo e para as novas gerações. E isso é muito importante, irmãos, porque o começo lá do Salmo diz que o homem é pó e ele passa rápido. 80 anos a vida já acabou, viveu muito. Mas há como haver uma continuidade com o trabalho, com aquilo que a gente chama de legado, com aquilo que permanece, que é o fruto daquilo que você fez. O legado é a maneira de prolongar a vida. Por isso que na Bíblia, ter filho é muito importante. E não ter filho é juízo de Deus, porque ter filho é o prolongamento da família, é a continuidade da vida, é a renovação. A vida continua com as próximas gerações. Por isso que há o pedido que esse legado, Senhor, perdure, para que aquela vida que é breve, de 80 anos, se transforme na história de um povo de 2, 3 mil, 4 mil anos. E isso aconteceu com o povo de Israel. Essa oração de Moisés, que foi feita provavelmente em 1300 antes de Cristo, continua até hoje. E você é herdeiro dela. E a gente quer que isso continue ainda mais. Que apesar da brevidade da vida, o resultado de nosso trabalho e o legado do que fazemos possa perdurar. Por isso, irmãos, que a gente precisa ter bem claro na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, que só com a dependência e a sinceridade diante de Deus faz com que o resultado do nosso trabalho seja transformador e permaneça. E quando a gente fala sobre relevância, nós não estamos falando de multidão. Sabe o que é relevância? É uma igreja que tem 80 anos numa cidade, que viu essa cidade crescer e prosperar e participou disso, plantando igrejas que têm mais de 1000 membros, enviando pastores para, não apenas para outras cidades, para outros estados, mas para outros países, para países fechados, que formou seminaristas, que forma gente, que teve gente se convertendo, que abençoou e abençoa. E essa igreja é essa igreja aqui, ó, a PIB de São Caetano do Sul. Ela não tem 10 mil membros no hall. Ela tem muito mais nos frutos que ela já conseguiu colher. E que estão aí no mundo. Estou falando da PIB de São Caetano do Sul. Vamos falar dos batistas? Os batistas que estão aqui há 150 anos e que já construíram escolas, já formaram grandes pensadores. Primeiro juiz do Supremo Tribunal Federal, evangélico, foi um batista na década de 60, se eu não me engano. Então, o legado que essa denominação aqui já deixou é imenso. Tem patrimônio tombado lá em São Paulo, Colégio Batista Brasileiro. Tem uma contribuição muito relevante para a sociedade, fora vidas transformadas, que é o mais importante de tudo. Vamos falar dos evangélicos? Apesar de ter, talvez, alguma polêmica no Brasil, mas olha para os países mais prósperos. Alemanha, os países nórdicos, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, países com herança evangélica protestante, que todo mundo reconhece que foi fundamental para a construção e para a prosperidade desses países. Olha o legado do qual você faz parte. E agora vamos falar dos cristãos? Pelo amor de Deus, irmãos. Os vikings eram horrorosos, terríveis.
E hoje são os noruegueses. Esses caras faziam barbaridades. De repente se tornaram um povo ordeiro, organizado e amoroso. Por quê? Por causa do Evangelho. Por causa do cristianismo. E isso aconteceu em toda a Europa. Que antes era uma imoralidade sem fim. A gente vê isso até no Novo Testamento. E de repente há uma transformação em toda a moral do povo. Não estou dizendo que não há problemas, mas houve um legado que pessoas se esforçaram para deixar. Várias coisas que a gente tem hoje de direitos humanos são heranças cristãs. Vai para o mundo não cristão para você ver os direitos humanos que existem lá. Então, nós temos que reconhecer esse legado. Precisamos reconhecer o nosso legado, o legado que esse livro aqui deixa para a gente. Mas, passado é museu. Eu não quero viver de passado. Eu e minha família deixarmos um legado nesta geração. Eu quero ser relevante. O que não significa ter fama, significa transformar pessoas. Significa transformar este mundo e essa sociedade. A relevância não tem a ver com números ou multidão. Relevância tem a ver com o impacto em vidas. Ainda que seja apenas uma em um momento, o efeito é multiplicador e nem sempre acontece de maneira espetacular e instantânea. Às vezes vai comendo pelas beiradas, como diriam os mineiros. E vai transformando a sociedade. Existe uma transformação em curso, que é feita por pessoas que estão dispostas a deixar um legado. Mas só pode deixar um legado quem reconhece quem Deus é e quem reconhece quem é. E veja, o tempo todo, o texto não disse, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou deixar, eu vou acontecer. Não. O tempo todo há um pedido. Senhor, me ensina. Senhor, faz. Senhor, intervém. Senhor, age. Sabe por quê? Porque você só vai conseguir deixar um legado quando você reconhecer que Deus é quem atua através de você. E há muito esforço nisso. Quem está fazendo cada homem um guerreiro puro aqui? E aí? Tranquilo? Sem problema nenhum para decorar os versículos, para fazer as meditações. É só ler a Bíblia e decorar versículo e ter um método já prontinho, sem problema? Não, precisa de esforço. Precisa de esforço. Mas é uma atuação do Espírito Santo transformadora na nossa vida. E quando a gente vê, poxa, eu só li e decorei versículo. Fiquei lendo ali 300 vezes. Mas entrou. Entrou. Então, irmãos, a gente precisa depender de Deus. Sabe quando você peca? Quando você não confia em Deus. Quando você tenta fazer pelas suas próprias mãos. A bênção vem quando você depende de Deus. E reconhece que é só com Ele que você consegue seguir em frente. Por isso, irmãos, nós não devemos nos conformar com o passado, mas nós devemos seguir dependendo e rogando a Deus por sabedoria, para que o fruto do nosso esforço em qualquer área da vida seja duradouro. Eu quero que você preste atenção nisso. Devemos desejar e pedir ao Senhor que a nossa atuação na sociedade seja relevante. Para isso, precisamos agir com sabedoria. E a sabedoria está em reconhecer quem Deus é, o Criador eterno, e quem nós somos, pecadores frágeis, dependentes de Deus, mas que podem ser grandemente usados pelo Senhor. Jovens, adolescentes, prestem atenção. Vocês podem ser usados pelo Senhor. Basta reconhecer quem vocês são e quem Deus é. Jovens, vocês podem ser usados pelo Senhor. Basta reconhecer quem você é, quem Deus é. Adultos, vocês podem ser usados nas suas famílias pelo Senhor. Basta reconhecer quem Deus é e quem você é. Idosos, irmãos, que acham que não valem mais nada, está errado. Deus pode usar a vida de vocês. Se vocês reconhecerem quem vocês são e quem Deus é. E todos nós podemos ser transformados pela atuação do Espírito Santo, independente da nossa idade, e abençoar e transformar este mundo. Por isso, em primeiro lugar, primeira oração que eu quero fazer, se você não recebeu Jesus como seu Salvador, e eu peço que todos fechem os olhos, e você quer deixar um legado nesse mundo, primeiro você tem que reconhecer que você é pecador, e eu te convido a fazer isso. Faça essa oração comigo. Senhor, eu reconheço que sou pecador, e eu reconheço
que eu preciso de Jesus, do sangue dele, para me purificar, para me justificar. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Alguém aqui, todos os olhos fechados, por favor, só abre os olhos quem é do evangelismo da igreja. Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez? Por favor, levante sua mão. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Amém. O irmão confirma. Amém. Amém. Glória a Deus. Há confirmações. Senhor, continua confirmando nos corações. Pode abaixar a mão. Abençoa essas pessoas em nome de Jesus, Deus. Agora para todos nós, e eu me incluo, porque eu não quero viver na mediocridade. Essa igreja é importante, ela tem um legado fundamental, mas eu quero olhar daqui para frente e eu quero deixar um legado relevante e eu reconheço que eu dependo de Deus para isso. Se você junto comigo reconhece, não importa se você acha que está fazendo um bom trabalho, se você acha que está fazendo um trabalho ruim, é para todo mundo. Se você quer deixar um legado relevante nesse mundo e reconhece que é só com Deus que você vai fazer isso, eu te convido a ficar em pé e fazer comigo essa oração. Eu reconheço que eu preciso de Deus. E eu peço, se você quer transformar essa cidade, se você quer transformar esse país, se você quer transformar esse mundo e ser usado por Deus para isso, levante-se e ore a Ele junto comigo. Senhor, o Senhor vê essa igreja levantada diante do Senhor, Pai, para poder transformar esse mundo, Senhor, para poder levar a Tua mensagem, a Tua palavra, através das nossas vidas, Pai, no nosso trabalho, na nossa escola, nas nossas famílias, em todos os lugares onde nós formos, Pai, que os nossos frutos sejam prolongados, permaneça, Pai, e que nós possamos brilhar a Tua luz, ser sal e luz nessa terra, Pai, abençoando as pessoas com a nossa vida. Mas para isso, reconhecemos que dependemos do Senhor, reconhecemos que somos pecadores, Pai, somos pó, e que só Tu és Deus, só o Senhor é eterno, só o Senhor merece adoração, e só ao Senhor nós podemos recorrer para termos a vitória, Pai. Em nome de Jesus pedimos, Pai, consolida a obra das nossas mãos e ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor.